saúde, gestores. Na verdade, não é bem uma apresentação, né? Eu venho mais no sentido de reforçar essa recomendação. Além de suplente do Conselho Municipal de Saúde, aqui representando o Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais, também sou Conselheiro Nacional de Saúde pela Federação Nacional dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais. Lá o debate tem sido amplo na esfera da questão do ato médico, o que inclusive motivou, dentre outros fatores, a retirada de alguns companheiros da base dos trabalhadores, dos médicos do Conselho Nacional de Saúde. Todo mundo sabe que eles não participam mais desse fórum privilegiado do controle social na saúde. Isso nos causa uma tristeza, porque tem outras frentes de trabalho que são muito importantes a gente contar com os médicos nessa luta. E a luta do ato médico, acima de tudo, e aí passa por cima das entidades que representam seus trabalhadores, passa por cima dessa divisão que existe de áreas programáticas no nosso município. Esse é um debate que a gente resgata dos 25 anos, né, da Constituição Federal e do SUS, que está legitimado nos 23 anos. É da atenção integral, é do livre acesso da população aos profissionais de saúde, que pode, de certa forma, contemplar essa grande lacuna que existe hoje. A gente vê estatísticas apresentando só produção médica. É isso que a gente vê programas do governo falando só dos médicos. Mas a gente tem outras 13 profissões de nível superior, tem outras profissões do nível técnico, do nível auxiliar, que são tão importantes quanto a medicina. A gente tem que aprender a trabalhar em equipe. A gente não pode mais usar o termo medicina como se fosse saúde. A medicina é integrante ao componente da saúde, que é muito mais amplo. Então a luta que a gente vem travando no Conselho Nacional de Saúde, a importância da presidenta do Conselho Nacional de Saúde se posicionar e representar aquele pleno sobre a posição contrária ao ato médico, ela é de suma significância para a sociedade e interferiu na decisão da Presidente da República, da Dilma. A Dilma fez uma mensagem com todas as justificativas dos 10 vetos. Isso está bem claro, está bem exposto na mídia, motivou discussões, inclusive matérias no jornal. É muito importante que a gente tome conhecimento disso e nos leva a uma reflexão que foi exposta aqui por alguns colegas usuários. A gente está aqui representando profissionais de saúde, mas no fundo, todos nós somos usuários. Os gestores estão sentados aqui temporariamente, como gestores, tentando administrar as coisas, mas no fundo eles são o quê? Usuários. Se a gente, profissionais de saúde, prestadores de serviços, gestores, não se colocarmos no lugar de usuários, como somos, a gente vai fazer isso com o SUS. Degradar, evitar que o SUS progrida, para literalmente ocupar o mercado da saúde, ser ocupado por plano de saúde. E ninguém aguenta pagar plano de saúde para ter um atendimento. Estou falando de dignidade no atendimento, que nem o setor privado consegue dar dignidade ao atendimento. E a gente viu uma população do Rio de Janeiro, mais de 40% da população do Rio de Janeiro depende de plano de saúde. E alimenta uma máquina que só empodera, que só gera capital para aqueles pequenos donos das operadoras de plano de saúde. Historicamente, a gente sabe que as operadoras de plano de saúde foram constituídas pela medicina de grupo. São médicos empresários que se organizaram para oferecer o que o governo não oferecia. Hoje a gente tem na lei que o governo oferece, é um direito garantido nosso, o SUS. E a gente tem que legitimá-lo da maneira como ele está lá descrito, como ele é aprovado nas nossas conferências. É isso que essa briga que a gente tem que travar. Então, há uma tendência muito grande lá do Congresso Nacional, deputados e senadores, em votar para a derrubada do veto. E a gente precisa desse apoio de todos os usuários pela garantia do SUS, dos direitos do SUS. A gente não pode ter interferências corporativistas, como foi bem colocado aqui por alguns usuários, de algumas profissões da saúde que se tiram do debate porque aquele ato não interfere. Ou que simplesmente vão para cima daquele debate porque tem um interesse de mercado. A gente não pode ficar refém disso. No Rio de Janeiro nós somos um caso especial. Os dentistas do Rio de Janeiro apoiam a nossa luta. Recentemente eles colocaram lá, disponibilizaram na internet, os companheiros dos cirurgiões dentistas, o apoio à nossa causa, na defesa do SUS e contra a aprovação desse ato médico, contra a derrubada dos vetos, pela manutenção dos vetos. Isso é uma conquista muito importante. Os farmacêuticos, aqui a gente tem um colega da mesa diretora que é farmacêutico, a lei não interfere muito no exercício do farmacêutico, segundo a análise do próprio Sindicato do Rio de Janeiro. Mesmo assim ele está firme na luta. É uma luta que é mais ampla, é uma luta pelo SUS, não é por uma profissão. É uma luta dos usuários do SUS pela garantia dos seus direitos, de acesso universal, de encontrar uma equipe trabalhando de maneira integrada, de ter uma apresentação, estatísticas dos procedimentos de fisioterapia, de nutrição, de psicologia. Por que essas estatísticas não aparecem, gente? Porque não tem esse profissional. Então, se a gente
cometer esse delito, esse erro grave, e esse projeto, os vetos que a presidente lá protocolou, se esses vetos forem derrubados pelo Congresso, a gente vai ficar mais ainda à mercê desse mercado. E o nosso SUS vai descer a ladeira. Então, nenhum de nós quer isso. E eu convoco vocês, junto com os outros trabalhadores da saúde, junto com gestores que sabem o impacto, se essa lei for aprovada, como é que vai ficar o sistema de saúde. Eu convoco vocês a propagar isso pelas redes sociais, manda e-mail para o deputado federal, vai lá na casa do senador que a gente elegeu do Rio de Janeiro e vamos firme nessa luta. A perspectiva da votação da derrubada dos vetos é para o dia 20, agora. E é para o dia 20 agora. E é muito importante que a gente faça esse trabalho nos conselhos municipais de saúde. A bancada dos trabalhadores, de alguns trabalhadores, ela veio nesse intuito de conversar com o controle social. A gente precisa conversar com o usuário sobre o que está acontecendo. São vocês que, na hora de votar, também votam no deputado ou no senador que vai votar contra a favor desse projeto. Então, esse trabalho tem sido feito no Brasil inteiro. A gente fez a apresentação no dia 9 no Conselho Estadual de Saúde, alguns companheiros estavam lá. A gente não conseguiu incluir na pauta, mas fez a apresentação como informe. Os conselheiros estaduais estão sensíveis à causa. O Conselho Nacional de Saúde já se posicionou. Conselhos estaduais como o do Piauí, Alagoas já se posicionaram. E diversos outros conselhos em outros municípios que conseguiram debater o tema se posicionaram. E essa questão é de suma importância, o posicionamento do Conselho tão importante quanto o município do Rio de Janeiro nessa questão. Né? Eu queria agradecer a mesa diretora por ter incluído o tema na pauta. Eu acho que é um tema muito importante para todos. Não é para a parte de trabalhador, não é para o gestor, não é para o usuário, é para todos. E agradecer o espaço pela fala, por poder expor o pensamento do nosso controle social do âmbito nacional, do Conselho Nacional de Saúde. Muito obrigado.